Bom, começando esse novo projeto, que é o painel Cultura Geral, que nós vamos chamar de Cult Talks, né? Hoje a gente vai discutir um projeto que começou comigo, com o Daniel Omar Pérez, da Casa do Saber, professor de filosofia da Unicamp. A gente vai discutir Brasil e América Latina. Pensar um pouco a América Latina, ou pensar muito a América Latina nesses momentos, os momentos voláteis que a gente tem vivido na sociedade brasileira, é muito importante e muito necessário nesse momento. Enquanto todos estão discutindo as questões de relações humanas no âmbito europeu ou norte-americano, a gente precisa discutir isso na América Latina. A questão da sustentabilidade, do trabalho, das relações humanas, do sofrimento mental, tudo está relacionado em um campo só do saber, precisa ser discutido e ampliado aqui no Brasil e na América Latina. Hoje a gente está recebendo a doutora Fernanda Nigri, dentre outras coisas, doutora em Direito Privado, na linha do trabalho, professora das faculdades Milton Campos, na Prática 3, área de trabalho. Estamos recebendo também Daniel Cerqueira, advogado da Dewey Process of Law Foundation, mestre em estudos legais internacionais pela Universidade de Georgetown, mestre em Teoria do Estado pela Universidade de Gênova, na Itália. Nós vamos discutir com ele a questão da Amazônia, da sustentabilidade, dos índios, das minorias, já que a função dele, a função dele na Dewey Process of Law Foundation é a representatividade da Fundação para a América Latina, da Amazônia e também dos índios. Vamos discutir também com o Dr. Daniel Omar Pérez, professor de filosofia da Unicamp, pesquisador em que aborda o sujeito e as suas relações, seja no campo da antropologia, seja no campo da sociologia, no campo da psicologia e da psicanálise. Boa noite, doutora Daniele, doutora Fernanda Nigri. Seja muito bem-vinda ao Cultura Geral Talks. É um projeto novo e, como a gente vai ter um tempo maior, esse projeto vai ter uma periodicidade de 30 em 30 dias para a gente poder discutir as relações humanas aqui na América Latina. É um prazer te receber, doutora. Boa noite, Ederson. Boa noite, Daniel Cerqueira. Boa noite, Daniel Omar Pérez. É um prazer estar aqui nesse painel que discute assuntos tão importantes, né, para o nosso futuro, para a sociedade que queremos construir. Contem sempre comigo, será um prazer estar aqui com vocês essa noite. Dr. Daniel Cerqueira, da Dewey Process of Law Foundation, seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer te receber, tanto no Cultura Geral, que a gente faz ao vivo, e aqui também nesse novo projeto que é o Cult Talks, né, nesse painel para a gente discutir Brasil e América Latina. Prazer, Betão, como sempre, parabéns aí pela nova iniciativa, uma saudação para os colegas que estão acompanhando também nessa edição. Daniel Omar Pérez, idealizador junto comigo desse projeto novo que a gente está lançando, pensando a América Latina e o Brasil, uma ideia que foi sua na construção do segundo programa que você participou comigo no Cultura Geral. Muito obrigado pela ideia, muito obrigado pela parceria, seja muito bem-vindo para a gente poder discutir tudo isso, né? É um prazer, Ederson, estar trabalhando contigo mais uma vez aqui e é um prazer compartilhar esse encontro aqui com a doutora Fernanda, com o doutor Daniel, para discutir as questões de trabalho e do meio ambiente na América Latina. Bom, vamos começar com o doutor Daniel Cerqueira. Doutor Daniel, como é que a gente pode perceber e entender direito, garantia, sustentabilidade, Amazônia e a visão do Brasil fora do Brasil? Como é que a gente pode entender tudo isso? Então, aproveitando a presença do meu charado, Daniel Omar, uma abordagem muito recorrente no estudo do direito, da relação entre direito e o meio ambiente, tem que ver com os paradigmas segundo o qual essa relação foi sendo abordada. Um primeiro paradigma considerado antropocêntrico, considerava os recursos naturais como funcionais ou instrumentais aos seres humanos. Era basicamente uma regulação do direito real, do direito de propriedade. O segundo paradigma se conhece como biocêntrico, no qual se protege a natureza sempre quando a sua utilização, de alguma maneira mal feita, poderia implicar violações a direitos fundamentais. E o paradigma que está sendo construído nesse momento é o paradigma ecocêntrico, no qual não existe uma sobreposição da natureza sobre o direito. De fato,
se busca interpretar o direito de uma forma ecológica. Eu acho que, no Brasil, infelizmente, pelo menos enquanto a políticas públicas e normativas, esse paradigma está sendo ainda muito longe da realidade, e em outros países, inclusive latino-americanos, já existem pronunciamentos de tribunais e algumas iniciativas também cidadãs para, digamos, dar força, né, a esse paradigma. A visão que está sendo construída sobre o Brasil e a relação meio ambiente aqui, digamos, no atual governo, é extremamente negativa. Não sei se já repercutiu no Brasil. Ontem o Leonardo DiCaprio publicou em redes sociais uma menção, né, à destruição da Amazônia e das florestas brasileiras, e já existe um hashtag que está ganhando força, inclusive no meio artístico aqui dos Estados Unidos, que se chama Defund Bolsonaro, né, basicamente retirar investimentos do Brasil. Então, nessa conjuntura, Betão, inevitavelmente o Brasil está sendo visto como uma espécie de modelo de retrocesso, em todos os sentidos, né, em sentido social, em sentido político e também em sentido jurídico, porque a Suprema Corte, ou o STF no Brasil, por mais que está, de alguma maneira, navegando nesse diz que não diz, né, de defesa da democracia, ao mesmo tempo tolerância com esses retrocessos, está muito aquém do que deveria ser feito. Proteção ambiental, Daniel, como é que a gente pode perceber? O desmantelamento da institucionalidade socioambiental no Brasil é visível, ficou muito graficado na alocução do ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles. De fato, o Ricardo Salles respondeu essa mensagem em Twitter do Leonardo DiCaprio, anunciando um projeto do governo Bolsonaro, no qual uma pessoa pode depositar uma certa quantidade de dinheiro para patrocinar certas iniciativas de proteção ao meio ambiente. Eu me pergunto que tipo de, digamos, de pessoa leva a sério, né? Basicamente, a mensagem do Ricardo Salles foi: você está tão preocupado com a Amazônia, traz o seu dinheiro e cala a boca, basicamente. Né? Ele usou um termo, inclusive, ofensivo. Ele publicou em inglês, felizmente o inglês bem traduzido, dessa vez eu acho que o Itamaraty atuou. Em outros casos, esse e outros ministros publicaram também até uma péssima grafia em inglês, e nesse caso ele usou use your hands, not your mouth, né? Use suas mãos para trazer dinheiro e não a sua boca para ofender o Brasil. Discurso extremamente soberanista, que busca construir uma realidade paralela que não faz falta, digamos, ser muito eloquente ou ser muito letrado para conhecer a realidade das nossas florestas hoje em dia, né? Basta, inclusive, verificar fenômenos em cidades muito longe da Amazônia ou do próprio Pantanal, onde estão chegando os efeitos da queimada, né? Cidades do sul do Brasil, cidades do sudeste. Em relação à proteção ambiental no Brasil, novamente, Betão, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. De verdade, estamos dessangrando, né, o que temos de mais sagrado, que é justamente os bens naturais, que poderiam ser usados para gerações futuras, inclusive para uso econômico sustentável. Infelizmente, a gente está rifando o nosso futuro, um país que já tem uma dívida pública imensa, e o pouco que sobrava de patrimônio, inclusive econômico, está sendo, nesse momento, queimado, né? Daniel, povos indígenas, como é que você tem visto? Novamente, a institucionalidade na FUNAI está sendo desmantelada, alguns cargos de direção, inclusive. Isso vem, inclusive, da época do Ministério, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, algumas mudanças, inclusive na regra de contratação de direções. Não sei se vocês se lembram que um dos diretores anunciados para coordenar a área de povos isolados é um ex-pastor evangélico que se dedicou durante anos a trabalhar para uma filial de uma organização norte-americana dos Estados Unidos, dedicada a catequizar povos indígenas, né? Tanto pelo lado da FUNAI, como pelo avanço mesmo dos madeireiros, dos garimpeiros, com o apoio inegável do governo, né? Existem já notícias em vários meios de comunicação de que o próprio governo ou as Forças Armadas entregam informação para que garimpeiros saiam das regiões de operações, né, para evitar serem presos. Isso tudo é um emaranhado, digamos, de desmantelamento institucional que tem consequências nefastas para os povos indígenas. Em toda a América Latina, o país com mais povos indígenas infectados pelo Covid-19, o Brasil lidera de longe, são ao redor de 15 mil pessoas. Essa estatística é de 2 semanas atrás, estatística oficial. Acredito que hoje em dia já subiu milhares de pessoas adicionais. Então, além de rifar nossas riquezas ambientais e econômicas, estão rifando nossas riquezas culturais, Betão. Vale aqui lembrar que essa riqueza cultural não é somente a preservação, digamos, dessas culturas indígenas. Grandes músicos ou grandes artistas brasileiros se inspiraram, inclusive, nessa própria cultura e nos presentearam com clássicos imemoriáveis, né? O caso, por exemplo, do Villa-Lobos, uma das últimas composições que ele fez, foi gravada
na voz da tenor Bidu Sayão, também histórica, tenor não só no Brasil, reconhecida no mundo inteiro, que se chama, foi traduzido ou foi, digamos, modificado o nome como Melodia Sentimental, que foi gravada pelo Djavan, por vários artistas brasileiros, só que a versão original chama Canção do Amor pelo Amazônia. Foi uma espécie de ópera que o Villa-Lobos compôs, integralmente baseada nos sons que ele escutou quando ele fez uma expedição para a Amazônia. Então, isso também está se perdendo, não só a cultura, obviamente, indígena como tal, mas também tudo que isso inspira para a produção artística em outros âmbitos. Como que a Do It Cross Love Foundation atua, Daniel, para a proteção e para a atuação nesses campos? O mandato da minha organização consiste, essencialmente, Betão, em oferecer aos movimentos sociais, aos movimentos, por exemplo, nesse caso, indígenas, o que diz o direito internacional, ou o direito internacional dos direitos humanos, né? Decisões, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é parte desde 92, e aceita a jurisdição, a competência contenciosa da Corte Interamericana desde 98, o que a gente busca é que os operadores jurídicos, particularmente operadores estatais, utilizem esses parâmetros nas suas decisões, nas suas políticas públicas, nas suas normas também, adotadas em todos os âmbitos de, digamos, criação do direito, tanto governo e, particularmente, poder legislativo. E, obviamente, também o poder judiciário, que tem essa função, né, em qualquer estado de direito, de harmonizar as leis inconstitucionais e também as leis que, digamos, violam os tratados internacionais do qual o Brasil é parte. No Brasil, infelizmente, Betão, a busca de envergonhar o governo, de envergonhar o Estado perante a opinião pública nacional, ela não tem sido tão efetiva porque o governo, inclusive, usa o argumento de que isso é soberanismo, isso é conspiração de organizações financiadas por estrangeiros. Esse discurso soberanista, no Brasil, infelizmente, não exerce uma contenção, que em inglês se chama de chilling effect, né, como não sei como traduzir ao português, seria um efeito inibitório para os governantes adequarem as suas decisões. O que tem sido um pouco mais efetivo é justamente a opinião pública internacional e governos de outros estados adotarem certas medidas, em alguns casos, inclusive, diplomáticas. Já teve Safanão, um encontro aí bem agressivo do presidente Bolsonaro com uma série de outros chefes de estados. Obviamente, ele usa isso também, esse argumento soberanista, para inflar, né, o público bolsonarista interno, mas eu acredito que no médio e longo prazo poderiam ter consequências econômicas, no qual boa parte, inclusive, do setor, por exemplo, da bancada ruralista, sinta na própria pele o que significa apoiar um governo pária, né, perante a opinião pública internacional. Então, por aí, eu acho que o trabalho da minha organização no Brasil, ela busca muito mais sensibilizar a opinião pública fora do Brasil do que dentro do Brasil, porque, nesse caso, o governo não muda nenhum centímetro da sua conduta pelo fato de organizações de direitos humanos fora do Brasil estarem, de alguma maneira, expondo, né, essas aberrações. Daniel Cerqueira, tem uma leitura que a gente tem feito, que é a integração das discussões do Brasil com a América Latina. Como é que a gente trabalha isso, o Brasil não ficar isolado numa briga sozinho aí com relação aos interesses internacionais para a Amazônia? Digamos, o Brasil sempre foi considerado, na verdade, Betão, um modelo de preservação ambiental. Não quero fazer proselitismo aqui de governos anteriores, por mais que existiram muitos problemas de desmatamento, inclusive no governo do PT, é a primeira vez que a gente vê, por exemplo, negação da realidade. E em outros países, por exemplo, amazônicos que fazem fronteira com o Brasil, Peru, Colômbia, existe incluso acordos ou diálogos bilaterais para tentar, de alguma maneira, conter o avanço dessa exploração ilegal, desmatamento ilegal, e também avanço do próprio coronavírus no território desses países. Então, de alguma maneira, existe uma espécie de cooperação diplomática ou, inclusive, de segurança entre governos de outros países para evitar que a confusão no Brasil extrapole e tenha efeitos transnacionais, né, nesse caso, transfronteiriços. E, na verdade, o Brasil nunca propôs eu diria, um diálogo transnacional ou panamazônico para abordar esses temas, né? Todos sabem muito bem da tradição, talvez castrense ou militar no Brasil, de defesa um pouco soberanista também da Amazônia. Esse discurso é bastante antigo, na verdade. E a própria política de proteção ambiental no Brasil sempre foi muito pautada no próprio, digamos, no próprio território brasileiro, sem nenhum tipo de criação de mecanismos mais transnacionais. A Unasur nunca teve essa vocação, foi em grande medida
uma espécie como se diz, aliança diplomática de governos da esquerda nesse momento e também uma espécie de válvula de escape para investimentos de grandes construtoras brasileiras, né? Existiam vários planos de integração de infraestrutura e os grandes beneficiários desses programas foram a Odebrecht, OAS, num contexto que eu não tenho que explicar aqui para vocês, é bastante conhecido, né? Mas a situação atual da relação do Brasil com a América Latina nesse tema ambiental em particular, Betão, é de distanciamento ou unilateralismo e, em alguns casos, solidariedade com os próprios países fronteiriços amazônicos para evitar que esse retrocesso no Brasil tenha efeitos também nos territórios desse país. Como você vê a questão da sustentabilidade? É um termo que virou pop de alguma maneira, né? Só que uma questão interessante, Betão, essa pergunta. A minha organização trabalha em muitos projetos chamados sustentáveis ou de energias renováveis, particularmente eólicos e painéis solares, onde existem também violações de direitos humanos, tanto afetação ao território de comunidades rurais, particularmente indígenas, e também, em alguns casos, digamos, uso de violência para o ingresso, né, desse tipo de investimento. Duas regiões no México onde a gente trabalha diretamente é no estado de Oaxaca, que fica no Pacífico mexicano, e na península de Yucatán, que é a região maia do México, né? Em ambas regiões, a gente trabalha muito próximo de organizações de direitos humanos. Existe claramente um abuso desse discurso de energias renováveis e francamente, também violações de direitos humanos. No caso do Brasil, um estado onde está basicamente avançando sob essa mesma lógica, né? Muitas empresas francesas, algumas de capital alemão também, painéis solares e energia eólica, é Bahia. Uma boa parte do território baiano já está mapeado para o ingresso desse tipo de investimento. E o que eu soube diretamente de organizações locais também, CPT e entre outros, é que no contexto da pandemia essas empresas estão se aproveitando para já fazer uma espécie de mapeamento, primeiro contato, né, com as comunidades, inclusive em municípios onde está proibido a aglomeração, presença de representantes dessas empresas, em alguns casos, inclusive empresas chinesas, que pelo que eu tenho escutado, e acho que a regra é basicamente essa, né? Se você vê a página web dessas companhias, elas se vendem, né, como empresas que apoiam a sustentabilidade e a energia renovável, e no fundo também existem alguns problemas vinculados à violação de direitos humanos. Claramente não é comparável a um caso de mineração a céu aberto ou investimentos de petróleo e gás, onde, digamos, o impacto ambiental é naturalmente muito superior. No entanto, temos que tomar cuidado com essa palavra sustentabilidade, porque a partir do momento que o capital também utiliza, digamos, o discurso ético de que essa é uma forma responsável, né, socialmente, muitas vezes se esconde também uma realidade onde as comunidades não têm nenhum tipo de voz e seus direitos muitas vezes também são violados, né? E no Brasil nem se fala que estamos bastante atrás dos países vizinhos em relação também à sustentabilidade. Os países que lideram na América Latina, por exemplo, em relação à energia solar, vem o México, o Chile antes do Brasil, e países como o Chile, inclusive, já estão migrando para o modelo de exportação de hidrogênio, ou utilização também do hidrogênio como fonte de energia, coisa que no Brasil não existe nenhum plano inicialíssimo, né, para dar os primeiros passos nesse tipo de investimento. Em geral, são as grandes petroleiras as que fazem isso em outros países. Pelo que eu sei, a Petrobras não tem nenhum tipo de iniciativa similar. Daniel, pós-pandemia, como é que nós precisamos ou devemos pensar a questão da Amazônia, da sustentabilidade e do meio ambiente na América Latina? Existem já alguns estudos, Betão, muito sérios de biólogos e especialistas nessa área, né, justificando que esse tipo de pandemia tende a ser cada vez mais frequente. Eu não sou um especialista nisso, mas pelo que se lê, a explicação que se dá é que existem reservatórios, por exemplo, de elementos patogênicos, né, como vírus e outros elementos naturais que estão basicamente preservados pela inação humana ainda, né, pelo fato de ser território virgem, de alguma maneira. E muitos também especialistas já anunciam que a Amazônia pode ser o próximo, como se diz, Eldorado dos vírus, de uma grande contaminação, também uma grande pandemia, se não se adotarem medidas de contenção mais sérias de preservação desse território. Boa parte dos patógenos, os patogênios, agentes patogênicos, né, que deram lugar às contaminações mais sérias, né, nos últimos anos, foram claramente espécies silvestres que tiveram algum tipo de contato descontrolado
com seres humanos. Nem se fale, no caso do coronavírus, que a teoria mais, discutida, mais aceitável, é pela contaminação através de um morcego na região, digamos, de onde originou o vírus, na China, mas existem outros também, muitos deles também por contato com animais silvestres como morcego, na África, como ebola e outros tantos. Não sou futurólogo, digamos, ou futurologista para prever, né, a situação de uma eventual pandemia, resultado do desmatamento da Amazônia. No entanto, é uma questão de loteria e estatística, né? Em qualquer destruição de um bioma desse porte da Amazônia, claramente existe uma fuga de reservas de fauna e também de elementos, digamos, patogênicos, e a gente está basicamente jogando com a sorte desse contato ainda não ter dado lugar a uma mutação genética e, eventualmente, uma pandemia nascida no próprio Brasil, né? Muitas pessoas dizem, inclusive, que a gripe espanhola, que se originou, na verdade, nos Estados Unidos, teve também algum tipo de relação com processos de desmatamento e destruição ambiental nesse país no começo do século passado. Então, o futuro da pós-pandemia em relação ao meio ambiente, Betão, é pensar realmente em como a necessidade, né, de preservação dos biomas ainda, digamos, que não foram integralmente destruídos, como é o caso da Amazônia, não é uma questão somente de interesse brasileiro, é uma questão de interesse global e que afeta a saúde global, de alguma maneira, né? E para isso é necessário, claramente, também algum tipo de pressão externa, né? Os países, por exemplo, que têm condições, até mesmo, eu diria, econômica, né, de sanções contra o Brasil, em algum momento vão se preocupar mais seriamente, e ante essa possibilidade, eu esperaria que existisse também uma atuação mais severa, né? É preciso pensar urgentemente na América Latina, visto que a América do Norte e os países eurocêntricos já estão pensando muito fortemente pós-pandemia, Daniel? Esse discurso latino-americanista, Betão, ele é antigo, né? Um dos primeiros autores que consagrou essa forma, né, de enxergar a geopolítica é um uruguaio que chama Rodó, o apelido dele, Rodó, que ele escreveu um livro que chama Ariel. E essa tradição, ela esteve vigente durante muitos anos, na década de 10, na década de 20, um grande chamado caudillo, né, cultural da Revolução Mexicana, ele chama Velázquez. Ele, inclusive, fez uma espécie de excursão por toda a América Latina, terminou no Rio de Janeiro. Existe, inclusive, um monumento em homenagem a ele no Rio de Janeiro. E se pensou durante muito tempo como uma espécie de latino-americanismo socioeconômico, ou pensado como uma preservação de interesses latino-americanos frente ao avanço do capitalismo dos Estados Unidos e europeu. Eu acho que hoje em dia, Betão, além dessa, digamos, dessa vertente latino-americanista mais econômica ou mais política, a gente tem que pensar também em modelos próprios de desenvolvimento nossos. Não é só conter o avanço de interesses dos países do norte. Eu acho que também uma própria forma de relação com a natureza, e nesse caso não só o Brasil, muitos países da América do Sul, da América Central, têm muito que ensinar a esses países do norte. Eu lembro um encontro com um líder indígena da Guatemala uma vez, e ele mencionava que, na verdade, os povos ocidentais, né, na forma de expressar dele, eram uma espécie de crianças. A gente não está acostumado ainda a lidar com um planeta tão, digamos, vulnerável a uma intervenção tão agressiva no meio ambiente, né? E a proposta dele era basicamente paternalista, no sentido de que os indígenas têm que ser solidários para ajudar aos não indígenas a não destruir tudo que temos, né, que são os bens comuns. De alguma maneira, também não é um proselitismo ao catolicismo, não sou católico, na verdade, tive formação no Brasil católica, mas parei na primeira comunhão. As grandes encíclicas do Vaticano que antecipam problemas da nossa era, elas foram muito acertadas, Betão. O Rerum Novarum, do século XIX, anunciou nesse momento os grandes problemas que eram mais vinculados ao tratamento dos trabalhadores pelas grandes empresas, né? Nem se fale que décadas ou pouco tempo depois teve a Revolução Russa, a Guerra Fria, enfim, muito do que se abordou nessa encíclica realmente esteve vigente durante vários anos. E agora, com a Laudato Si, do Papa Francisco, novamente o chamado que a Igreja Católica faz temos que mudar a forma de se relacionar com a natureza, e é um imperativo ético-religioso, é um mandato divino a gente adotar essa postura, né? Eu acho que essa mesma vocação de colocar o meio ambiente no centro da discussão, em outros âmbitos do conhecimento, não só de caráter teológico, está ganhando cada vez mais força, e se não ganhar força o suficiente, Betão, espero que a gente tenha vida o suficiente para participar de mais programas seus. Quem sabe se minha filha e meus netos terão.
Então, ou a gente muda a forma de pensar a natureza e sobrepõe a proteção da natureza sobre outros pensares, outras formas de interação, inclusive social, ou a gente está comprando basicamente o fim, né, desse planeta, ao menos tal como conhecemos. Bom, vou para o intervalo agora, vamos fazer um intervalinho de uns minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta e no próximo bloco nós vamos discutir as relações de trabalho no Brasil. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um Cult Talks. Um instantinho, daqui a gente está de volta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Qual é a sua maior preocupação agora? Da Cristina é proteger a família do frio. O frio aqui é muito rigoroso, às vezes chega até a doer. A nossa é ajudar a família da Cristina e tantas outras a se alimentarem e aquecerem seus filhos neste inverno. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com o painel Cult Geral Talks, a gente vai voltar agora com a doutora Fernanda Nigri, para a gente poder discutir as relações de trabalho no Brasil e na América Latina. Essencialmente no Brasil, porque a ideia do painel é discutir a condição no Brasil e daqui a pouco a gente vai discutir no todo com a América Latina. Doutora Fernanda Nigri, como é que a gente pode entender as relações de trabalho hoje no Brasil com esse desmonte, com essa precarização das relações de trabalho? Eu acho que a primeira pergunta que tem a ver com esse eixo central é justamente se há futuro para o direito do trabalho, né? Se ainda precisamos do direito do trabalho com tantas mudanças nas formas de contratação, no modo como o trabalho é realizado, é explorado. Querem que acreditemos que não, que nós não precisamos mais do direito do trabalho, né? Porque, como no poema de Bertolt Brecht, o direito do trabalho ele vai sendo levado e nós não temos nos importado com isso. Eles estão tentando mudar dentro o DNA do direito do trabalho, mudar seus princípios, inclusive abalar diretrizes que são constitucionalizadas, que são herança do estado de bem-estar social, que apesar de não ter sido vivido no Brasil, respingou aqui no nosso ordenamento jurídico, né? E sob a necessidade que o direito do trabalho, sob a retórica de que o direito do trabalho precisa ser modernizado, estão tentando usar a pandemia como um pretexto, né, como um catalisador do processo de construção dos direitos sociais, do direito do trabalho, em prol da sobrevivência dos bancos, das empresas e, se possível, das pessoas, né? Então, a gente está vivendo realmente uma inversão de valores. Essa ideia de desconstrução, ela não é simplesmente algo que vá afetar um direito que visa regular, por exemplo, direito a horas extras, assegurar salário, porque o direito do trabalho ele é muito mais abrangente do que isso, né? Ele é um direito de cidadania, é um direito de participação social, de justiça social, porque em que pese suas ambivalências,
apesar do direito do trabalho ser uma superestrutura que atende a interesses do poder dominante, no sentido de manter o status quo, é também uma ferramenta civilizatória, já vista o processo de conquistas com o constitucionalismo social, com o desenvolvimento dos direitos humanos e o que a gente tem enquanto ordem jurídica internacional. Então, essa tentativa de desconstrução, ela afeta essa participação, necessariamente, a cidadania, a justiça social. Então, o momento é de refletir por que estamos vivendo esse processo de tentativa de flexibilização do direito do trabalho de forma tão contundente. Essas crises são inerentes ao próprio sistema capitalista e, consequentemente, o direito do trabalho ele sempre foi alvo de críticas, né? A crise é companheira histórica de viagem do direito do trabalho, assim como as inovações tecnológicas. Então, desde o momento que nós temos o surgimento do direito do trabalho enquanto ramo jurídico autônomo, que visa a tornar, criar vantagens jurídicas para amenizar os efeitos da desigualdade, que é a gênese do direito do trabalho, ele sempre foi alvo de críticas e sempre houve a retórica de que é necessário flexibilizar, de tornar menos rígidas as normas trabalhistas em prol de um desenvolvimento econômico, em prol de ganhos aí em relação à competitividade. No nosso caso específico do Brasil, essa crise, esse discurso flexibilizatório, ele se intensificou com a década de 70, como foi generalizado em todo o Brasil. Também tivemos uma onda mais forte de flexibilização em 2008 e, mais recentemente, em 2017, 2016, 2017, com a chamada reforma trabalhista, que é a mesma retórica que se repete agora com a pandemia. E o que nós vivemos desde 1970, desde a década de 70? Uma tentativa de desconstruir aquilo que visava a valorização social do trabalho. Um exemplo, a utilização da terceirização como uma forma de reorganização produtiva desde a década de 70 e que foi se tornando mais intensa, desde então, ela atende a uma agenda neoliberal, ela atende a uma necessidade que o mundo mudou, a partir da década de 70, aquele modelo toyotista, fordista, ele sofreu um momento de estagnação do consumo, houve também manifestações sociais, no sentido de que a classe trabalhadora estava querendo romper o pacto fordista que havia formulado, então havia necessidade de expandir, essas empresas precisavam se reorganizar e a terceirização se apresentou como uma forma de permitir essa reorganização produtiva e as empresas, então, as fábricas concentravam todo o processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima até o final, até a entrega do produto acabado, verticalizando assim, o processo produtivo, elas passaram a se horizontalizar, passaram a se segmentar, jogando para fora etapas do processo produtivo. Então, a terceirização, ela já foi, a partir da década de 70, um fator que foi utilizado no sentido de flexibilizar a proteção de forma precarizante. Nós temos a Lei 6.019, de 1974, e a Constituição de 88, regra geral, o regime do PS extinguindo o sistema da estabilidade decenal. O que isso promove, para as pessoas entenderem melhor? Nós tínhamos um regime que vigorava antes da Constituição de 88, que previa que o empregado, quando completava 10 anos de vigência de um contrato, ele adquiria estabilidade decenal, somente poderia ser dispensado se ficar comprovado de uma falta grave no inquérito para apuração de falta grave. Então, existia uma dificuldade maior para a extinção desse contrato e, consequentemente, a tendência, combinada com os princípios do direito do trabalho, no sentido de assegurar a condição mais benéfica, a melhoria da condição social do trabalhador, permitia que, ao longo do tempo, esse contrato perdurando mais tempo, ele assegurasse um conjunto maior de direitos. À medida em que nós tivemos o regime do FGTS sendo criado com a Lei 5.102, em 1966, a estabilidade decenal, que se tornou a regra em 1988, o regime do FGTS, em detrimento da estabilidade decenal, não existia mais uma dificuldade de dispensar esse trabalhador e, consequentemente, não existia mais um interesse por parte do empregador em qualificar a mão de obra, em capacitar a mão de obra. Nós estamos sofrendo as consequências dessa decisão flexibilizante
que foi tomada lá na década de 66, e nesse contexto veio a lei da terceirização, dizendo ainda o seguinte: ao invés de contratar diretamente o trabalhador, é possível fazer uma triangulação nessa relação e um terceiro intermediando a prestação do serviço. E, nesse contexto, por que a terceirização pode trazer efeitos tão nefastos e contribui para o momento que nós vivemos hoje de desconstrução, de precarização das condições de trabalho? Porque a terceirização, que deveria ser utilizada como exceção, que deveria ser utilizada em situações pontuais, em algumas atividades especializadas, ela passou a ser utilizada de forma maciça. E a terceirização, ela permite que não haja, que o trabalhador, nesse contexto em que não existe mais estabilidade decenal, que basta pagar a indenização para dispensar imotivadamente esse trabalhador, a terceirização permite que seja tratado o empregado como algo descartável. Então, tudo isso faz com que a gente tenha a precarização da nossa mão de obra. Existe aí uma falta de interesse por parte do nosso mercado de trabalho, dos nossos empresários, de a mão de obra. Ah, mas então essa iniciativa de qualificação, de capacitação da mão de obra, ela devia vir por parte dos sindicatos, deveria vir por parte do Estado? O ideal seria, né, uma relação em que houver uma atuação conjunta das empresas, dos sindicatos, do Estado. Mas, por que isso não aconteceu? Nós tivemos também um movimento no sentido de medidas de austeridade. Houve, a partir da década de 70, a hegemonia, né, da ideologia neoliberal, a ascensão do liberalismo readequado, no sentido de combater todas aquelas políticas públicas que tinham sido dominantes nos últimos 30 anos, nos chamados anos gloriosos do capitalismo. Então, medidas de austeridade, de redução de gastos públicos, de privatização. Então, também o Estado passa a estabelecer, a atuar sob uma racionalidade neoliberal que não permite essa atuação em conjunto para a melhoria das relações de trabalho como um todo. E os sindicatos, que seriam o outro sujeito importante nessa tríade aí que a gente tem, os sindicatos no Brasil, eles viveram um processo um pouco diferente dos demais sindicatos do mundo, porque foi praticamente tratado, né, como um órgão do governo. Os sindicatos, eles tiveram, sim, uma vertente de luta, uma vertente questionadora, revolucionária, mas foram duramente repreendidas, né, essas vertentes revolucionárias do sindicalismo brasileiro, e o sindicalismo, ele acabou sendo cooptado, ele acabou sendo integrado dentro do Estado como justamente para controlar, né, a massa trabalhadora. Então, nossos sindicatos, eles foram até chamados durante muito tempo sindicatos amarelos, em sua maioria. É claro que existem os sindicatos que são combativos, que atuam efetivamente na defesa dos interesses da sua categoria, mas nós temos alguns aspectos antidemocráticos ainda hoje na nossa Constituição de 88, que vem desde a CLT, que é de 1943, que impedem uma atuação efetiva dos sindicatos no sentido de efetivamente assegurar a melhoria das condições num plano mais amplo dessas relações, no sentido de qualificar a nossa mão de obra, né, de mudar esse estado de coisas. Porque nós temos uma regra de unicidade sindical, um único sindicato representativo de uma categoria, e o critério de enquadramento sindical é dado de acordo com a atividade do empregador, a atividade preponderante do empregador. E até a reforma trabalhista, ainda existiu o imposto sindical. O sindicato poderia se manter como uma fonte de custeio obrigatória, sem que houvesse efetiva atuação na defesa dos interesses da categoria. Então, diante desse cenário, o que nós tivemos no Brasil? A terceirização sendo utilizada de forma bastante intensa, desde esse momento em que a gente viu esse movimento de reorganização produtiva, em que as empresas buscavam se tornarem empresas enxutas, né, fábricas horizontalizadas, concentrando na sua base a parte da gerência, exigindo trabalhadores cada vez mais especializados, polivalentes, e que tinham um domínio desse processo produtivo, e que iam se concentrar na gerência. Então, a gente vive a partir aí da década de 70, no Brasil, mais a partir da década de 80, 90, um movimento
que permite que a gente não tenha um processo de desindustrialização, de fato, e de falta de qualificação dessa mão de obra, e a nossa mão de obra começa a se tornar mais descartável nesse contexto. Além disso, combinado com a terceirização, o processo de globalização, fenômeno da globalização, associado às inovações tecnológicas, permite a automatização, a robótica, a microeletrônica. Então, a gente vê também a substituição de postos de trabalho. Claro que surgem novas formas de contratar, mas não se compara, né, com o volume de postos de trabalho que passa a ser extinto. Então, nós temos a formação de um exército industrial de reserva, né, para usar a expressão de Marx, tal como na época da Revolução Industrial, cada vez mais desqualificado e o pior, né, com áreas de legitimidade essa exploração que é dada pelo direito do trabalho, porque, como dissemos inicialmente, ele tem traços de ambivalentes, e também mantém o status quo. E aí, nesse contexto, acelerando esse processo e permitindo ainda um declínio maior dos nossos sindicatos, nós vivemos com a terceirização, a pulverização dos trabalhadores em várias empresas diferentes, trabalhadores que são discriminados em relação aos trabalhadores efetivos e que, além de acordo com a nossa regra de enquadramento sindical, passam a ser representados por sindicatos diferentes. Então, isso faz com que a representatividade do sindicato seja ainda mais prejudicada, né? O poder de barganha fica mais prejudicado ainda nesse contexto. E, contribuindo negativamente para esse estado de coisas, caminhamos também com o desmanche, né, a tentativa de desmanche dos direitos sociais, 2016 e 2017, ganhou fôlego com a crise que vivemos, né, a crise brasileira de 2015, 2016, e nós vivenciamos várias mudanças que também levam ao abalo de outras instituições. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, nós tivemos alterações, mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a questões trabalhistas no sentido de admitir a flexibilização de direitos, garantias, princípios e, mais recentemente, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que tenta modificar vários princípios do direito do trabalho, tirando aí o dirigismo contratual, tirando o protecionismo que é inerente à imperatividade das normas trabalhistas, que existe justamente por conta da desigualdade que existe no plano econômico, em prol de uma retórica de autorregulamentação, de autonomia, né? Então, de forma artificial, tenta-se dar mais autonomia ao trabalhador para que ele possa negociar diretamente com o empregador ou dar autonomia ao sindicato para que ele possa negociar diretamente com a empresa. No contexto em que a gente tem esse declínio dos sindicatos, reforma trabalhista que também retirou essa fonte de custeio, o imposto sindical foi suprimido com a reforma trabalhista, apesar de ser um traço antidemocrático, como eu disse, essa alteração do dia para a noite, ela acabou dificultando a permanência dos sindicatos, inclusive daqueles que ainda atuavam na defesa efetiva dos interesses da sua categoria. Então, de forma artificial, uma tentativa de usar as negociações coletivas, os acordos e as convenções coletivas, para chancelar a flexibilização precarizante das normas trabalhistas. Então, a tendência no Brasil, que é a tendência mundial, inclusive a OIT já reconhece isso, é que cada vez menos empregos nós tenhamos, os trabalhos, né, a ocupação não vai deixar de existir, mas existe sim uma tendência forte, desde a década de 70, intensificada em 2008, e mais firmemente no Brasil e nos países do mundo com as reformas que foram vividas e as medidas de austeridade desde 2017 ou por volta de 2017, no sentido de esvaziar a regulamentação. E aí nós temos uma gama, né, e faz parte do sistema da racionalidade neoliberal, interessa a racionalidade neoliberal manter uma massa de desempregados, permitir o aumento da informalidade e o uso da terceirização e o que a gente pode chamar de fenômeno de uberização ou de naikificação dessas outras relações em que a gente tem
o uso da internet, plataformas digitais, algoritmos, tudo sendo utilizado para colocar em contato, para conectar bens, serviços e consumidores, como se esse trabalhador ele fosse um trabalhador independente, quando, na verdade, ele é tão dependente economicamente quanto a gente tinha na época da Revolução Industrial. Então, tudo isso, Ederson, acelera um processo de precarização das condições de trabalho, gera um aumento da pobreza e vai fazer com que o Brasil tenha mais. A gente vive hoje da pandemia. Interessante que um artigo publicado no Financial Times em março ou abril desse ano, logo quando a gente começou a viver os impactos da pandemia, já reconhecia que não é possível, dentro da racionalidade neoliberal, não assegurar renda mínima do sistema, né? O direito do trabalho hoje está sendo tratado, ou uma parte dele, como direito do trabalho emergencial, direito do trabalho de exceção, o Supremo Tribunal Federal reconhecendo pontualmente que é possível a negociação individual para redução de salário sem a participação do sindicato. Então, tudo isso evidencia uma grande contradição. O direito sendo usado para fiscalização, mas, ao mesmo tempo, um movimento inverso. O governo constatando a necessidade de assegurar auxílio emergencial, benefício emergencial, porque o modelo que a gente tem hoje não dá conta. Isso não é só no Brasil, é em todos os países do mundo, né? Então, é uma contradição que nós estamos vivendo e estamos pagando a conta dessas escolhas flexibilizatórias que fizemos lá atrás. Eu dei o exemplo do FGTS, a lei que trouxe o FGTS como opção ao regime que vigorava antes da estabilidade decenal é de 1966. E, com isso, o Brasil não teve um projeto em conjunto com esses sujeitos que poderiam ter atuado nesse sentido de industrialização, de desenvolvimento desse setor terciário, de qualificação da mão de obra. Então, hoje nós estamos... E aí, esse artigo do Financial Times, para concluir, ele dizia justamente isso, que os países que adotaram medidas flexibilizatórias precarizantes, como a terceirização irrestrita, como a que o Brasil passa a admitir com as mudanças que nós tivemos com a Lei 13.429 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2018, no sentido de admitir a terceirização, inclusive de atividade fim, inclusive sendo colocado como uma liberalidade assegurar tratamento isonômico entre terceirizado e empregado efetivo. Então, essas escolhas que vão na contramão da matriz democrática da Constituição de 88, de valorização social do trabalho e dignidade humana, elas fazem com que a gente tenha um cenário de precarização que vai levar ao aumento da pobreza e sem uma perspectiva de pensar a médio e longo prazo numa saída, porque o mercado não tem como fazer surgir empregos, né? Com a terceirização, a justificativa foi é algo necessário para a geração de empregos, para superar o desemprego. Com a reforma trabalhista foi o mesmo discurso, e passados mais de quase 3 anos agora da reforma trabalhista, não se viu um aumento na geração de emprego. O que gera emprego é o aumento do consumo, né? É melhorar as condições para o mercado de trabalho se desenvolver. Então, e agora com a pandemia de novo, né? Essas medidas excepcionais, que em alguns casos são necessários, como, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, porque é necessário que a gente tenha medidas para evitar que a crise se torne um caos, né? É necessário manter a renda. E quem tem que fazer isso? É o Estado. O Estado tem que manter a renda. Mas vai gerar um endividamento e depois vai ficar difícil de resolver. Mas primeiro as pessoas precisam viver, precisam prover necessidades básicas. E aí fica muito claro que os países que adotaram essas políticas flexibilizantes, precarizantes, eles vão ter um caminho muito complicado. É necessário manter as empresas, é necessário manter não ter nada, assim, essa visão que hoje a gente tem. Então, sim, a gente vive hoje uma mudança das relações de trabalho. As inovações tecnológicas, elas são inerentes
ao capitalismo, elas são inerentes, elas interessam à exploração da mais-valia, né, por causa de uma necessidade contínua de desenvolvimento. Isso não vai deixar de acontecer, não tem como estancar. O problema que a gente vai enfrentar hoje é o que fazer com essas relações de trabalho, com esses trabalhadores sobrantes, que não têm renda assegurada quando passar a pandemia, que não têm previdência, não estão, né, não terão fontes de subsistência no futuro e que estão à margem do direito. É a nossa realidade hoje. Muito bem. Com essa exposição maravilhosa da professora, uma aula, na verdade, né? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Daniel Omar Pérez. Mora 8 pessoas, a gente não tem cama, a gente vende água, compra 12 fardos de água, a gente vende no farol. Qual é a sua maior preocupação agora? A minha preocupação, eu falo para meus filhos direto, é a fome. Porque assim, eu prefiro alimentar eles do que eu. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com o Cult Talks, agora nós vamos conversar com Daniel Omar Pérez, né? Co-produtor desse projeto. Daniel, mais uma vez é um prazer te receber e nós criamos esse modelo juntos. A primeira coisa que eu queria te perguntar era onde que nós iremos entrar com essa armadilha capitalista que está colocada para nós todos da América Latina. Como é que a América Latina precisa se reinventar ou repensar a sua estrutura a partir desse momento pós-pandemia, pós-Covid-19? Bom, depois dos relatórios científicos que a doutora Fernanda Negrini e o doutor Daniel Cerqueira deram, dá para ver que a situação não é nada otimista, digamos assim. Tanto o diagnóstico quanto a perspectiva que eles apontam é bastante preocupante, não? Com esses dados que o doutor Daniel e a doutora Fernanda estavam falando, eu pensava em como nos localizarmos. Primeiro, do ponto de vista geopolítico, nós estamos vendo que já havia um rearranjamento nas forças políticas internacionais antes da pandemia, e me parece que a pandemia foi um catalisador do que já estava acontecendo. Há um desenvolvimento da China que já ganhou o confronto econômico com Estados Unidos. Isso se vê notoriamente em todos os números. E o mais significativo é que a China vai ser um país que vai crescer esse ano e Estados Unidos é um país que vai decrescer
ese año, en valores reales. A China es un país que consiguió se recompor rapidamente do punto de vista sanitario, y los Estados Unidos ya levan, acho que 150.000 mortos, que es una cosa realmente alarmante, do punto de vista económico, do punto de vista social, do punto de vista humano, porque eso, sin lugar a dúvidas, vai repercutir no comportamento das pessoas depois da pandemia. Então, nós vemos que o desenvolvimento da China já é um fato, que o predomínio da China em termos econômicos é um fato. Estão recompondo o que se chamou tradicionalmente da Rota da Seda, então estão recompondo toda uma articulação de rotas de comércio em Ásia e vinculadas com alguns países muito pontuais. Então, quer dizer que eles estão mudando o eixo do comércio mundial. Isso se vê claramente com a aliança que a Rússia fez com a China e com as relações de apoio de acordos de infraestrutura entre a China e a Rússia. Além disso, nós temos que ver que há pouco tempo atrás, se criou uma aliança entre Rússia e Índia muito importante no que se refere à marinha mercante. A Índia e a Rússia têm uma marinha mercante muito importante, mas não têm as fábricas de barcos mais importantes. As fábricas de barcos mais importantes são coreanas ou europeias. Bom, a Rússia e a Índia estão fazendo acordos para a fabricação de barcos mercantes. Então, isso quer dizer que, e nós sabemos que o 90% do comércio mundial se faz em cima de barcos e se faz em cima de rotas marítimas. Então, esse é um destaque importante também. A Rússia e a Índia também vão fazer um canal de norte a sul, ou seja, a Rota da Seda é de leste a oeste e o canal da Rússia e da China é de norte a sul. Está perfeitamente articulado, se a gente vê qualquer mapa do planeta Terra. Há também outro elemento, que é o olhar que o governo de Angela Merkel começou a ter para o lado onde nasce o sol. A Alemanha sempre olhou para a Europa e para Estados Unidos. Hoje a Alemanha está olhando para a Rússia e para a China. Os principais parceiros econômicos da Alemanha é a China. E isso vai ser fortalecido. Nesse sentido, também temos que ver como fica a União Europeia. A União Europeia tem grandes crises internas, tem um surgimento de uma extrema-direita que quer fragmentar a União Europeia, tem a posição do Brexit da Inglaterra, que também se está afastando. Então, me parece que aqui nós temos um momento no qual ou a União Europeia se fecha sobre si mesma, com o comando de Alemanha olhando para onde nasce o sol, ou a Alemanha, poderíamos dizer, utilizando o termo vulgar, se corta sozinha e faz acordo com a Rússia e a China, e abandona a periferia da própria Europa. Nesse cenário, então, é onde nós vimos também naufragar um projeto da direita latino-americana de acordo de livre comércio entre a América Latina, entre o Mercosul e a União Europeia. Está totalmente descartado de que isso seja realizado. Então, é mais um passo para começar a pensar qual vai ser o papel da América. E dentro da América, qual vai ser o papel dos Estados Unidos. Estados Unidos vai ter que conseguir um outro lugar no mundo. Seja Trump ou seja Biden, o próximo líder político dos Estados Unidos vai ter que tomar decisões fortes, porque deixou de ser o grande ponto de referência econômica do mundo. No entanto, tem o maior exército do mundo, e isso não é pouco. Nesse cenário, me parece que nós temos que ver qual vai ser a atitude dos Estados Unidos em relação à Europa, mas qual vai ser a atitude dos Estados Unidos em relação com a América Latina.
seja Biden ou seja Trump quem ganhar as próximas eleições. Nesse sentido, me parece que nós podemos começar a ver certos comportamentos políticos em América Latina. De um tempo para cá, a América Latina, podríamos dizer assim, a América Latina de há 200 anos para cá tem uma grande dicotomia, um grande confronto. Por um lado, há uma espécie de liberalismo autoritário, quer dizer, liberal no comércio, autoritário na política, com um forte componente colonial. As elites latino-americanas, tanto brasileiras quanto de Hispanoamérica, são liberal-conservadoras com um forte componente colonial. Quer dizer, sempre tentaram aplicar modelos econômicos de extração de produtos primários para vender à metrópole. E na metrópole comprar produtos manufaturados, mantendo na América Latina uma diferença, uma, digamos assim, concentração de capital e generalização da pobreza extrema. Oposto a esse liberalismo conservador, colonialista, foram projetos de desenvolvimento de economias locais. Isso está muito claro na América Hispânica, porque as guerras civis, depois da Guerra Revolucionária, se fizeram justamente em torno desses dois projetos. Os projetos coloniais, de uma elite liberal conservadora, e os projetos populares, de algum modo, podríamos dizer, elites locais com a participação dos trabalhadores locais. Bom, obviamente esse projeto foi perdendo no século XIX e perdeu também no século XX, na era dos golpes de Estado. Os golpes de Estado justamente foram a ferramenta dessas elites liberal-conservadoras para manter esse modelo agroexportador, em detrimento do desenvolvimento das economias locais. Apenas no século XXI, no início do século XXI, com o fracasso do modelo neoliberal da década de 90 na América Latina, começam a haver governos populares que eram minimamente redistribucionistas, que começaram a ter incipientemente um modelo de desenvolvimento de economias locais. Se viu, na maior parte dos países da América Latina, interrompido por esse modelo de trabalho, de golpes que se chamaram golpes institucionais. Eu não sei qual é a palavra, a que se refere a palavra institucional. O que eu vejo são golpes de Estado. O que aconteceu com Zelaya em Honduras foi um golpe de Estado. Tiraram o presidente Zelaya de Honduras de pijama da casa e colocaram do outro lado da fronteira. Ou seja, uma atitude vergonhosa. A mesma coisa aconteceu com Lugo, o presidente Lugo, em Paraguai. Em Paraguai, o golpe de Estado se fez de uma hora para outra, em uma reunião que durou algumas horas, eu vi por televisão, e depuseram sem qualquer argumento ao presidente Lugo. Era iminente que isso chegaria ao Brasil, apesar de que a própria dirigência do governo popular em Brasil não acreditava que isso aconteceria. Bom, aconteceu, porque Brasil é mais um país latino-americano. Brasil é mais um país latino-americano. Brasil, sim, é igual a Paraguai, é igual a Honduras, é igual a Bolívia, no cenário internacional. Eu diria, talvez é pior, porque o Brasil, do início do século XXI, com um governo popular, chegou a ser sexta economia do mundo, com uma riqueza natural importante e com a descoberta do pré-sal, chegou a ser um país muito significativo no cenário internacional. Na geopolítica internacional, não valem os discursos, vale o que você coloca na mesa para negociar. E Brasil tinha para negociar na mesa. O que aconteceu? O golpe de Estado de 2016. O golpe de Estado de 2016 buscou consciente e explicitamente fazer terra arrasada em Brasil, fazer um Brasil de pós-guerra. E conseguimos. Nós hoje estamos conseguindo ter um Brasil de pós-guerra.
nós já temos, neste final de semana, 130.000 mortos de coronavírus. A guerra de Vietnam, em todo que o percurso da guerra de Vietnam, teve 90.000 americanos mortos. 90.000 americanos mortos en toda a guerra de Vietnam. E foi um desastre para Estados Unidos. O Brasil, em 6, 7 meses, tem 130.000 mortos. Tem 130.000 mortos, as instituições destruídas, a economia totalmente liberalizada, precarizada, como dice la doctora Fernanda, os recursos energéticos y los recursos naturales totalmente transnacionalizados. Entonces, eso es un país de posguerra, un país que no consigue, que no va a conseguir discutir en un escenario internacional, porque no va a tener nada para colocar encima de la mesa. No va a tener nada. Entonces, cualquier empresa, así como se fez en América Latina, en la época de la Fruit Company, en la época de la Fruit Company, no inicio del siglo XX, Estados Unidos destruyó tantos países de Centroamérica que una empresa que compraba bananas era capaz de colocar y tirar gobiernos en América Latina. Bueno, nos vamos a llegar a ese punto. Las instituciones van a estar tan destruidas, tan corroídas, la riqueza va a estar tan transnacionalizada, a desagregación social va a ser tan grande que nos vamos a vivir en un estado de posguerra, donde cualquier empresa transnacional va a colocar sus condiciones para poder investir 2 o 3 centavos en un país como los nuestros. En ese sentido, me parece que es imprescindible que nos voltemos a ter pauta propia y no correr atrás da pauta do governo de turno. Me parece que es preciso ter pauta propia. A doutora Fernanda mostrou como os avanços tecnológicos e a precarização do trabalho vão a criar um excedente de mão de obra importantíssimo no mundo inteiro, mas aqui sem uma instituição capaz de acolher essas pessoas. Então, o que eu acho que vai acontecer? O que aconteceu já com o neoliberalismo, o fracasso, o conflito social, a instabilidade social, o confronto social, é inevitável. E eu acho mais ainda, eu acho que o neoliberalismo aposta que isso aconteça. É mais, estimula que isso aconteça, estimula o conflito social. Ontem nós tivemos na Argentina 8 horas de tentativa de golpe de Estado. Gracias a Dios, lá tem un partido, un movimiento, una organización política y un presidente capaz de lidar con esa tentativa de golpe de Estado a la boliviana, como quisieron hacer ontem, ¿no? Y eso fue disolvido y el gobierno salió mucho más fortalecido que antes. Mas su modelito de golpe de Estado no acabó. Ellos van a continuar haciendo eso. Porque es un modelo que existe para toda América Latina, el de crear esos golpes de Estado y destruir las instituciones, destruir el lazo social, destruir las estructuras sociales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo solo consigue lucrar en ese estado de caos, o en máquinas de guerra. Si bien la doctora Fernanda faló de que eso, y el doctor Daniel también colocó eso, ese proceso de concentración de capital financiero comienza en la década de 70, no debemos esquecer que los actores políticos que llevan adiante o modelo neoliberal son los actores de la década de 80. Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra y Pinochet aquí en América Latina. Son esos 3 individuos, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Pinochet, que llevan adiante un modelo político del neoliberalismo. 3 verdaderas máquinas de guerra, 3 verdaderas máquinas de destruição, não só dos direitos trabalhistas, dos direitos laborais, dos direitos civis, dos direitos humanos, dos direitos individuais. Por quê? Porque o liberalismo não combina com democracia. Ou você tem um Estado democrático, ou você tem um Estado liberal, neoliberal.
no hay posibilidad de tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, que el neoliberalismo en Brasil y en otros países de América Latina avanza destruyendo a institucionalidad, avanza criminalizando a oposición. Para dar otro ejemplo, en Ecuador acabaron de dar por segunda instancia condenando al expresidente Rafael Correa, con objetivo de ¿qué? De no poderse candidatear a las elecciones. En la Bolivia pasa exactamente lo mismo con el expresidente Evo Morales, con objetivo de ¿qué? De no se candidatar a las elecciones. Aquí aconteció la misma cosa con el expresidente Lula, y ahora están percibiendo que las acusaciones aparentemente no tenían consistencia, que las delaciones premiadas no serían tan delatadoras así. Entonces nos vemos que el lawfare funcionó para eliminar a institucionalidad en América Latina entera, ¿eh? Y eso va a avanzar en la criminalización de la oposición política como un todo. Está caminhando a idea aquí en Brasil de criminalizar el comunismo. El comunismo dejó de existir desde que la Unión Soviética cayó. El comunismo faz parte de la historia del mundo. Mas, evidentemente, el fantasma del comunismo no es más eso que llegó a ser hasta la época de la Guerra Fría. Mas, ¿qué significa criminalizar el comunismo? Significa ter o significante comunista para poder colocar en todo y cualquier que no compactúe con un modelo neoliberal. Entonces, você no compactúa con un modelo neoliberal, você es comunista y, por tanto, criminoso. Entonces, la criminalización de la oposición va a ir por esa vía. Me parece que es importante estar alerta, tanto internamente cuanto externamente. Por eso que me parece que precisamos tener pauta propia y pensar a Brasil dentro de América Latina, dentro de América do Sul, en relación con políticas de desenvolvimiento de economías regionales, con la participación de las comunidades quilombolas, das comunidades caiçaras, das comunidades de camponeses, las comunidades indígenas de toda América Latina, desde Colombia, de América del Sur, si você quiser, desde Colombia hasta a Patagonia. Nos tenemos esas experiencias en todas partes. Entonces me parece que es preciso, vuelvo a repetir, a ter pauta propia en el sentido de elaborar un nuevo proyecto de articulación política. Se o que eu falei até agora está mais ou menos certo, o que eu vejo é que a dirigência política atual não está à altura das circunstâncias. A dirigência política atual em América Latina está correndo atrás do prejuízo. E não estamos conseguindo articular políticas novas que permitam sair dessa crise que nos coloca o neoliberalismo. En cuanto ao campo popular, podríamos decir así, en cuanto a ese sector que sería favorable al desenvolvimiento de políticas económicas de desenvolvimiento local, que permitiría integración de América Latina, integración económica, a integración cultural, a integración política, si no conseguirmos ter una pauta de esas, certamente o neoliberalismo vai avançar, certamente o autoritarismo vai avançar e vai continuar havendo mortos por coronavírus e por outras doenças. O Dr. Daniel Cerqueira falava de novas pandemias. Isso é fato nos textos, nos trabalhos de todos os infectologistas. Aquí yo recomendaría un libro de mi colega, amigo Márquez, Luis Márquez, de aquí de Unicampi. El profesor Luis Márquez, de aquí de Unicampi, escribió un libro que se llama Capitalismo y Colapso Ambiental. La última vez que tomé un café con el profesor Luis Márquez, él me explicaba que el peor problema del medio ambiente no era o aumento da temperatura, era a variação
de pH, a variação do índice de acidez. O índice de acidez do planeta está mudando. E ao mudar o índice de acidez é o que mantém vivos determinados bactérias, vírus, micróbios e espécies de todo tipo. Então, quando aumenta o índice de acidez ou quando diminui, há determinadas bactérias, vírus e micróbios que aparecem e outros que morrem. Há determinadas espécies que aparecem e outras que morrem. Essas mutações se produzem justamente pela mudança do índice de acidez. Então, é um problema interessante. Quando você desmata, você muda a temperatura do lugar. E ao mudar a temperatura do lugar, muda também o registro de chuvas e muda a orientação do vento. E, portanto, muda também o pH, muda o índice de acidez. Eu fui de carro desde Belém do Pará até Buenos Aires e o que você encontra em todos esses lugares é eucalipto, pinho e soja. Isso mudou o índice de acidez de toda a América. Nós vamos ter que repensar essa situação, porque estamos mudando a biologia do continente. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo e voltar para a rodada final aqui desse painel super bacana que tem pensado a América Latina e o Brasil. Muito rico, né? Um minutinho e a gente estará de volta daqui a pouquinho com mais com a parte final desse painel. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não ter como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Apoio TV Banqueta. Voltando agora com o painel Brasil-América Latina, doutor Daniel Cerqueira, o que nós vamos ter que nos orientar e perceber para que a gente não caia nessas armadilhas da sustentabilidade, para que a gente consiga trabalhar nesse contexto América Latina, Brasil-América Latina, nesse conceito não só de sustentabilidade, mas também de sobrevivência da Amazônia? Eu aproveito a intervenção do meu xará, o Daniel Omar, e essa alegoria que ele faz, né, entre o avanço do modelo neoliberal, o modelo capitalista e as questões ambientais. Tem um livro bem interessante do Marx, muito antigo, que ele faz uma espécie de análise sobre como, a partir do momento que o capitalismo começa a avançar no norte da Alemanha, que era a região dele,
algumas práticas começaram a ser criminalizadas quando era uma tradição das comunidades camponesas naquela região. Particularmente, camponeses que cortavam madeira para uso doméstico, para lenhas e outras coisas, começaram a ser processados ou presos pela polícia da Prússia, sob o entendimento de que eles estavam, de alguma maneira, invadindo e destruindo propriedade privada. E na cosmovisão deles, isso era algo insólito, porque eles sempre cortaram lenha, nunca tiveram uma relação com os recursos naturais sob essa dimensão de que isso é propriedade privada, né? A questão da sustentabilidade, Betão, ela é uma espécie de respiro a um modelo de relação com a natureza, mas não é a solução final, justamente porque a sustentabilidade, onde o mercado atribui valor a certas coisas, ela se baseia justamente nessa espécie de, como se diz, sobreposição do homem ou sobreposição da nossa espécie sobre outras espécies que são basicamente conviventes, né? A gente coabita esse planeta. Numa leitura do Papa Francisco, na leitura mais religiosa, católica nesse caso, somos todos bens da criação divina e todos temos que preservar esse dom divino que foi concedido, né? Para dar viabilidade à vida nesse planeta. A sustentabilidade, em todo caso, Betão, eu acho que ela é muito mais genuína quando é uma sustentabilidade baseada, por exemplo, em formas de coabitação ou formas de relacionar-se com a natureza baseada nessa relação mais horizontal, concretamente os povos indígenas ou os povos tribais. Por que os modelos de conservação ambiental, de alguma maneira, fracassaram, a maioria deles? E hoje já se fala cada vez mais numa conservação baseada na preservação dos povos indígenas, e por antonomasia, ou por, digamos, consequência natural, esse habitat, ou esse meio ambiente vai ser preservado. Os modelos conservacionistas baseados em indicadores de eficiência, de mercado, de custo-benefício, de quanto dinheiro tem que investir para manter preservado esse pedaço de chão, digamos assim, eles claramente baseavam nesse modelo capitalista, onde tudo, mas bem, o modelo neoliberal, né? Tudo é gerido como se fosse uma empresa. O avanço do neoliberalismo no discurso político não é somente uma questão de relação simbiótica entre governos e interesses de mercado. É vender essa lógica de que todo o bem-estar de uma nação tem que ser gerido como se fosse uma empresa. Porque isso você leva ao extremo, por exemplo, como a doutora comentava, a doutora Fernanda, de precarização do mercado de trabalho sob uma lógica de que, no final, isso vai ser bom para todo mundo. Porque a gente vai, digamos, gerar uma maior eficiência na gestão da mão de obra, e essa eficiência gera mais impostos, e, no final, o Estado vai ter mais condições de, digamos, oferecer um orçamento acorde com as aspirações da população. É muito comum em diálogos que eu tenho com amigos que eles falaram, não, tem que uberizar tudo que existe mesmo, não tem sentido você gerar direitos trabalhistas. Vejamos como países como o nosso, que já foi vítimas de diferentes, eu diria, ondas, né, neoliberais, na década de 90 e agora mais recentemente, que essa aí não é nem neoliberal atual, né, já é ultraliberal e com efeitos catastróficos. Os países que ainda têm um estado de bem-estar social, particularmente na Europa, eles estão enfrentando essa crise do Covid-19 de maneira infinitamente mais eficiente, inclusive em termos econômicos. Muitas pessoas dizem, o Brasil vai ter um decréscimo do produto interno bruto melhor do que a Alemanha. Isso é totalmente falso. É uma visão totalmente de curto prazo. Realmente, você pensar o produto interno bruto como o fim último de qualquer gestão de governo, pode até que essa versão tenha razão. Só que em termos de impacto social, inclusive impacto político, na Alemanha, a sociedade alemã está muito mais blindada do que a sociedade brasileira. O número de desemprego da Alemanha não teve um aumento significativo durante o Covid-19, e no caso do Brasil, a gente chegou ao nível de várzea política e social tão grande, Betão, que a gente está comemorando o fato de que a desigualdade social no Brasil está apresentando os melhores indicadores da história, justamente porque nesses 3, 4 meses, o governo foi forçado, né, por pressão popular, a dar esse tipo de benefício social, que já está sendo, inclusive, encaminhado para uma máquina eleitoral, que seguramente pode ter um certo efeito. A conclusão geral que eu faço, Betão, é que a sustentabilidade, baseada num projeto de relação, ou numa cosmovisão, uma visão de relação entre seres humanos e natureza, genuinamente horizontal, ela é muito bem-vinda. Uma sustentabilidade baseada em fazer um uso mais eficiente dos recursos naturais, combater a mudança climática, mas, no fundo, buscar atribuir valor à natureza, não pode ser e não é a solução para os nossos problemas. Doutora Fernanda Nigri,
como devemos cuidar dos nossos trabalhadores e das relações de trabalho daqui para frente, já que a gente está de frente para um desmonte total das relações de trabalho das instituições. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, né, Ederson? Como bem colocaram aí nossos colegas Daniel Cerqueira, Daniel Omar Pérez, o neoliberalismo ele estimula esse caos social. Então é difícil, principalmente porque a gente tem correntes invisíveis, né? Interessa à racionalidade neoliberal manter os indivíduos ocupados no projeto individual de sobrevivência. Então, é por isso que a gente tem aí a crise das instituições, né, o enfraquecimento das instituições, principalmente das representativas de classe. Então, eu posso te falar em uma alternativa dentro do direito, mas eu acredito que isso não seja suficiente, porque hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal atendendo essa tendência, né, de justificar esse chamado estado de exceção. O que seria o excepcional é a necessidade de manter as empresas, o aspecto econômico, o interesse econômico. Então, por mais que eu te diga que o nosso ordenamento jurídico tem uma saída que não precisa de alterar nada, a gente não precisa de alterar a Constituição, não precisa de alterar a lei, basta que o artigo 7º, caput da Constituição, que fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social. Esse artigo, se houver uma interpretação no sentido de incluir os trabalhadores, vai permitir que o direito do trabalho volte à sua proteção, inclusive para aqueles que não estão dentro de uma relação de emprego que tem aqueles requisitos característicos que estão na norma infraconstitucional, na CLT, na lei do doméstico, na lei do empregado rural. Então, é uma questão de vontade, muito mais também política, no sentido de trazer para o âmbito da proteção do direito do trabalho esses outros trabalhadores sobrantes. Mas, como eu disse, nós não podemos ser ingênuos, não podemos acreditar numa solução somente dentro do direito. Então, nós devemos buscar uma mobilização das nossas entidades de classes, ou algo que mobilize, que volte a permitir um sentimento de pertencimento, que faça com que as pessoas se associem em torno de um projeto comum, de uma pauta, que foi interessante que o doutor Daniel Omar colocou, uma pauta própria, né? E não necessariamente trabalhista. As pessoas precisam ter essa sensação de envolvimento em projetos para o bem coletivo, o que está bastante esquecido nessa sociedade individualista, justamente por causa desse projeto de sobrevivência. As pessoas não têm fé no futuro, as pessoas não se dedicam a projetos a médio e longo prazo, porque elas estão muito ocupadas, né? Inclusive competindo com outros, inclusive preocupadas em assegurar a sua sobrevivência. Então, essa falta, o presenteísmo, digamos assim, né? A falta de expectativa no futuro dificulta um pouco isso, mas o caminho é de reconstruir essa sensação, esse sentimento de pertencimento, para que a gente supere esse modelo de necropolítico mesmo, né, de matabilidade, de admitir que a gente tenha um ordenamento jurídico que vai viabilizar a exploração de forma a colocar o trabalhador numa situação tão vulnerável, tão precária, sugar até as últimas energias e escolher, né, aqueles que para usar o termo de Agamben, quem são os matáveis. A gente vê aí, quando houve uma preocupação em relação à pandemia, em colocar os trabalhadores em casa, em assegurar medidas para que houvesse isolamento social, os entregadores de aplicativo continuaram trabalhando e foi preciso uma intervenção do Poder Judiciário para dizer que eles precisavam receber álcool gel, que eles precisavam receber máscaras das empresas que exploravam esse tipo de trabalho, né? E não tem como você dizer para esse trabalhador que ele é independente, que ele pode ficar em casa, porque ele não sabia nem se ia contar com auxílio emergencial, né, que o governo passou a conceder, e ele precisa sobreviver. Então, nesse sentido, que a gente tem que repensar aí a nossa sociedade para que, além do direito, além de buscar essa agregação em torno de um projeto comum, repensar também na sociedade, para que a gente não tenha uma sociedade voltada para o mercado, voltada para o consumo. Eu acho que é possível, sim, pensar numa sociedade que vai privilegiar ocupações que são necessárias, mas para garantir um desenvolvimento economicamente sustentável e socialmente sustentável, sabe? Com um novo padrão de consumo, repensar numa redistribuição mais útil do nosso tempo,
da jornada de trabalho, da renda, e também, né, quanto de trabalho que é necessário para que a gente tenha uma vida digna do ponto de vista do bem-estar coletivo. Então, voltar os nossos olhos para o coletivo em todas essas dimensões possíveis em torno de uma pauta própria. Eu acho que esse é o caminho, não é uma solução, né, mas é já um encaminhamento, e a gente tem que escolher. É possível que a gente caminhe ainda nessa pauta das políticas de austeridade, que vão agravar o sistema neoliberal prevalecente? É possível, mas depois a gente vai ter que arcar com as consequências dessa escolha, né? Com a maior vulnerabilidade, desigualdade, o aumento da desarticulação estatal. Então, eu ainda acredito que é melhor o caminho da construção de uma nova via, com novos parâmetros civilizatórios, mas pensando no bem coletivo. Doutor Daniel Omar Pérez, para a gente encerrar, como é que a gente vai trabalhar essa subjetivação do sujeito, o sujeito que é empreendedor de si mesmo, o projeto de si mesmo, e dentro dessa leitura do Byung-Chul Han, que é a sociedade do cansaço, como é que a gente desinternaliza isso no indivíduo? Acho que a pauta foi dada pelo doutor Daniel e pela doutora Fernanda, me parece, né? Eu acho que aí está o nó fundamental da questão. Me parece que o neoliberalismo impulsa um sentido comum na sociedade, e impulsa um sentido comum na sociedade a partir das condições materiais de vida das pessoas. A doutora Fernanda tem muita razão quando diz, bom, as pessoas estão preocupadas por sua subsistência. Quando começam a ficar sem direitos trabalhistas, sem direitos civis, sem direitos individuais, quando começam a ficar sem políticas públicas de acolhimento, cada um se fecha sobre si mesmo e cuida de sua vida. E o que tem a mais isso? Além dele cuidar sua vida, o neoliberalismo oferece um escândalo todo dia para que essa pessoa que precisa cuidar de sua vida também se indigne, se escandalize, tenha raiva, tenha ódio. Então nós ficamos entre ver como sustentamos o prato de comida na mesa de cada família e ao mesmo tempo ficamos discutindo se Jesus estava ou não na goiabeira, se a terra é ou não plana, se existia um kit gay ou não, se o comunismo foi implantado através de um vírus da pandemia ou não, se nós vamos ter que falar chinês ou não. Então, esse movimento que é das condições materiais e também das condições afetivas do indivíduo, fazem de que tudo isso se fragmente. Ou no máximo, consigamos fazer grupos identitários. E os grupos identitários, no máximo, o que fazem é pedir demandas identitárias, que são facilmente absorvidas no modelo neoliberal. São facilmente absorvidas no modelo do capitalismo. E essa é uma discussão que não é de agora, é da época de Marx. Quando Marx discute com os trabalhadores, diz: está tudo bem vocês sindicalizarem, é importante ter um sindicato, é importante lutar pelas reivindicações corporativas do setor, mas também é importante passar da demanda econômica à luta política. E é aí que me parece que a doutora Fernanda está apontando quando disse que temos que pensar em uma saída coletiva e não individual. Quer dizer, a saída individual vai nos afundar no neoliberalismo. A demanda identitária vai nos manter entretidos na medida em que essa demanda identitária não se reconheça com outra demanda identitária em um projeto de transformação social e política. Do contrário, nós vamos a ter isso para um bom tempo, até isso explodir internamente. Então, me parece que o que nós temos que fazer, como disse García Linera, uma mudança do sentido comum. García Linera explica que em Bolívia era sentido comum que a água era privada. Até que não mudou o sentido comum de que a água é água e pode valer e pode ser para qualquer um, eles não conseguiram fazer as outras transformações. Então, quando eles passaram da ideia da água como um produto privado à ideia da água como um produto de todos, como um bem de todos, eles não conseguiram levar adiante as outras mudanças. Me parece que nós precisamos passar dessa instância individual, de sobrevivência individual, de indignação individual,
que no máximo passa a sobrevivência do identitário e a demanda identitária, a transformar a demanda identitária em uma equivalência com as outras demandas, né? E aí me parece muito importante resgatar uma pensadora estadunidense que trabalhou gênero, raça e classe. Não? Me parece que as questões estão articuladas. A questão indígena está articulada com a questão de classe, que está articulada com a questão de gênero, e me parece que isso deve poder se transformar em um projeto político. Em um projeto político, como dizia a doutora Fernanda, que tem a ver com o bem comum, com o bem de uma comunidade, com o bem de poder viver em comum, poder viver juntos. Me parece que aí há uma grande diferença entre a opção do modo de vida neoliberal, de viver sozinho, a uma opção de vida comunitária, de uma vida em comum. Mas para isso nós vamos ter que mudar o sentido comum, porque hoje, como dizia o doutor Daniel, é comum que as pessoas pensem que precisa uberizar tudo, porque é assim que está e é assim que vai ser. Né? Meu avô, que era siciliano, me dizia: filho, sempre houve pobre, nós fomos pobres e nós vamos morrer pobres. É assim que o mundo foi desde que foi mundo. E, bom, essa era uma ideia que era comum para poder explorar a classe trabalhadora. O filho do trabalhador era trabalhador e não havia mobilidade social. Bom, me parece que o início do século XX deu elementos de possibilidade de mobilidade social, possibilidade de diversidade. Me parece que temos na memória recente exemplos de uma vida em comum, ou pelo menos uma tentativa de vida em comum. Me parece que temos que resgatar a memória histórica de América Latina, a memória histórica das últimas experiências de vida em comum e voltar a ser fazer um novo projeto político, que não é fácil. Bom, gente, chegamos ao final desse painel maravilhoso, essa discussão de alto nível, né? Agradecendo aqui a doutora Fernanda Nigri, que é doutora em Direito Privado na linha do trabalho, né? Doutor Daniel Cerqueira, mestre advogado da Dewey Process of Law Foundation para a América Latina, e o doutor Daniel Omar Pérez, filósofo, psicanalista e pesquisador da Unicamp. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade com mais um painel Code Talks. Um grande abraço e até mais.